Estamos aqui para mais um podcast. Como é que é, Gilmara? Pode. Estamos aqui para mais um Gilmara Pode. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, porque é de saúde. Você já teve insônia? Já teve dificuldade para dormir? Eu trouxe alguém muito especial para conversar com a gente, que é um especialista na área. É o Dr. Fran Sérgio. Ele é psiquiatra e vai conversar um pouco com a gente sobre isso, que é um dos males aí da saúde, né, doutor? Sim, sim. Doutor, conta um pouco da sua trajetória enquanto médico. Então, eu sou médico com pós-graduação em psiquiatria, né? E com pós-graduação em pediatria. Eu comecei minha carreira trabalhando no CAPS. Inicialmente eu já entrei trabalhando no CAPS. Trabalhei alguns anos no CAPS infantil e abri meu consultório para atuar na psiquiatria geral, né? Atender pacientes de várias idades. E eu gosto muito de atender crianças, mas eu tenho muita facilidade também de atender idosos, atender jovens e adultos. Então no meu consultório é bem misturado. A gente tem crianças, tem idosos, tem adultos, né? E a minha experiência é bem variada nesse sentido. Mas é muito comum a insônia. A insônia é um problema que eu posso dizer que 80% dos pacientes que procuram o consultório psiquiátrico apresentam. É uma comorbidade, né? O que é uma comorbidade? Ela anda junto com outros problemas psiquiátricos. Então, hoje em dia, ela é muito comum. Eu já tive insônia. E é desesperador Sim. Não conseguir dormir. A gente acha que vai conseguir. A gente fica ali tentando um dia, dois... E não dorme. Sim. Não adianta, é um desespero, aí vai bater na ansiedade. Aí um pouco confunde, se já tinha ansiedade foi para insônia, ou se a insônia trouxe ansiedade. Como que é isso? Olha, geralmente a insônia ela é um sintoma. É um sintoma da ansiedade, é um sintoma de um estado de humor alterado. Então a insônia ela se apresenta sempre quando a pessoa tem uma alteração de humor. Vou dar um exemplo. Uma pessoa nunca teve insônia na vida. E aí ela perde o emprego. Então ela pode passar uma semana ou duas com alterações do sono. Uma pessoa pode ter insônia há muitos anos, que é a insônia crônica, né? E a palavra insônia é meio genérica. A gente pode abrir um pouco esse leque de palavras, né, que definem a insônia. Por exemplo, a gente tem uma insônia inicial, que é demorar para iniciar o sono. Tem insônia terminal, que é acordar muito cedo e não conseguir dormir de novo. Tem insônia com despertares, que é dormir e acordar, demorar um pouco para dormir e acordar de novo. E tem um sono quebrado, né? Em geral, vai ser considerada insônia quando atrapalha a vida da pessoa, né? Quando ela acorda no outro dia cansada, desanimada, tendo reflexo da noite mal dormida. E assim... A pessoa, quando ela fica sem dormir, isso reflete nas atividades dela no dia a dia. Quando a gente tem uma dor de cabeça, a gente vai logo e toma um dipirona ou qualquer outro remédio. Quando a gente tem insônia, e geralmente as pessoas buscam lá no Google, antes de procurar uma ajuda de um especialista, de um médico, ela vai para alguns remédios que eu queria que você falasse um pouco. Como que prejudica a vida da pessoa tem insônia e busca remédios sem o acompanhamento de um especialista. Entendi. Então, a primeira questão é importante entender a função do sono, né? A gente não dorme por acaso. A gente dorme porque é uma necessidade do nosso corpo, né? Durante o sono, o corpo faz várias atividades de manutenção, vamos dizer assim, de uma maneira mais leiga, né? E tem um relaxamento das artérias, tem uma redução da pressão arterial, a temperatura do corpo cai durante o sono. E o sono vai ter fases, né? Então tem um sono mais leve, tem um sono muito profundo. Tem um sono, inclusive, que é aquele sono onde a pessoa sonha, ela fica totalmente inconsciente. Já viu uma criança que às vezes você pega o bracinho dela, tá parecendo que tá no outro planeta, né? Ela tá molinha ali, porque até para acordar você vai ter que despertar, chacoalhar. Então o sono ele vai ter fases e profundidades. Tem que chegar naquela profundidade maior do sono para poder ter um relaxamento. Esse relaxamento é total, é dos músculos. Então quem não dorme vai ter dor muscular porque não relaxa. Tem que ter um relaxamento das artérias e do coração, porque quem não dorme vai ter aumento da pressão arterial, né? Inclusive a pressão arterial durante o sono ela cai em torno de 20%. Então quando a gente dorme, o corpo ele tem uma redução do estresse orgânico, né?
tudo no corpo desacelera e tal. Então, quando você não dorme, você perde esse intervalo que você dá para o seu corpo renovar. O corpo tem uma renovação celular frequente, quase todos os dias durante o sono, ele tem tarefas de manutenção ali biológicas, né, que ficam prejudicadas quando você não dorme. Predispõe a problema cardiovascular, predispõe à demência, você vai ter um envelhecimento precoce, né, e vai ter uma piora cognitiva. Piora cognitiva seria dificuldade de memória, de concentração, de aprendizado, certo? Certo. E quando você falou que tem fases do sono, né? Quantas horas é a primeira fase, segunda fase, no sentido... Porque a pessoa não dorme muito. Geralmente quem tem insônia dorme 1 hora, já acorda ou nem dorme. Então ela não alcança esse estágio que você falou do relaxamento. Quantas horas são necessárias para a gente dormir bem? Em geral, sem falar tecnicamente, né, porque tem critérios, por exemplo, quando você vai fazer um exame de polissonografia, ele vai medir cada etapa do sono, aí tem a latência, o tempo que a pessoa dormiu naquela etapa. Então a gente não vai falar tecnicamente assim. Polissonografia é o exame que você faz dormindo, né, com aparelhos que vão avaliar as frequências, né, das ondas do cérebro, que o que determina essas etapas são alterações nas frequências e que são medidas com aparelhos específicos. Mas, em geral, a gente considera que um tempo bom de sono é de 8 horas. 8 horas seria um tempo suficiente, só que a necessidade que a pessoa tem é muito individual. Tem pessoas que precisam de mais horas, por exemplo, um adolescente, às vezes está cansado, faz esporte, vai dormir mais. Tem pessoas que às vezes têm uma vida mais sedentária, vai dormir um pouco menos. Alguns idosos descansam dormindo menos. Então, esse tempo de sono não é arbitrário, tem que ser tantas horas. Né? O importante é que ele tenha todas as etapas de maneira fisiológica e funcional. Como que a gente vai saber que não foi funcional? Se a gente acorda cansado, se a gente sente durante o dia cansaço, problemas de memória, pode estar associado a distúrbio do sono. Não tem só insônia, tem outros distúrbios do sono. Tem a apneia do sono, né? Que é quando a pessoa dorme e não oxigena direito, porque ela não respira de maneira profunda, ela não oxigena o cérebro e o corpo da maneira como deveria. A gente tem sim das pernas inquietas e tem as parassonias. Parassonias são alterações, por exemplo, pesadelos, né? Pessoa que sonha de uma maneira disfuncional, ela acorda porque está sonhando, ou aqueles pesadelos são muito incômodos, né? Esse estudo do sono ele é muito complexo e a gente não entende todos os detalhes disso. A ciência ela tem limites, né? Por exemplo, a gente não entende exatamente qual é a causa e a função dos sonhos, né? A psicanálise vai interpretar os sonhos, a medicina é um pouco mais neutra, ela vai ver se a pessoa sonha ou não, porque quem chega naquela fase profunda sonha, né? Então, se a pessoa está sonhando é porque está chegando na fase mais profunda, na fase REM, né? E quando não chega na fase mais profunda, a gente pode dizer que é um pesadelo? Não. Pesadelo é uma palavra meio genérica, é um sonho ruim, um sonho desagradável, né? Se o sonho é desagradável, a pessoa está sonhando, né? Está sonhando, mas ela está então nessa fase? Ou... Pode ser, a pessoa pode ter um pesadelo nessa fase mais profunda do sono. E pode falar dormindo, a gente tem sonambulismo, né? Meu enteado mesmo, já peguei ele no elevador andando. Então é comum alterações do sono, principalmente na adolescência, né? Mas a insônia mesmo, que é essa dificuldade de dormir e que faz a pessoa no outro dia se sentir mal, cansada e tal, ela está prevalente em todas as idades. E cada idade tem uma causa. Por exemplo, a mulher com menopausa tem as ondas de calor, os fogachos, né? O adolescente muitas vezes é um mau hábito ficar no celular. Uma pessoa que trabalha num guarda noturno, uma pessoa que troca de turno, ele vai ter uma inversão do ciclo de sono vigília, porque ele não toma sol, ele sempre chega em casa fora do horário e acaba invertendo. Certo? É uma coisa assim que eu gosto de falar dessa parte que as pessoas confundem um pouco. Você citou algumas coisas, por exemplo, menopausa. A menopausa tem a ver com a insônia por causa dos nutrientes que faltam ali. Os hormônios. E os hormônios. Aí também tem uma causa que as pessoas confundem insônia com ansiedade e também com depressão. Sim. Como que a gente consegue identificar? Olha, é muito comum uma pessoa que está passando por um problema psiquiátrico ou psicológico, né, desenvolver insônia.
A gente, para dormir, a gente tem um sistema bioquímico, né, que faz com que o cérebro relaxe. E a gente... Eu já tive insônia. E é desesperador Sim. não conseguir dormir. A gente acha que vai conseguir. A gente fica ali tentando 1 dia, 2, e não dorme. Sim. Não adianta, é um desespero, aí vai bater na ansiedade. Aí um pouco confunde, se já tinha ansiedade foi para insônia, ou se a insônia trouxe ansiedade. Como que é isso? Olha, geralmente a insônia, ela é um sintoma. É um sintoma da ansiedade, é um sintoma de um estado de humor alterado. Então a insônia, ela se apresenta sempre quando a pessoa tem uma alteração de humor. Vou dar um exemplo. Uma pessoa nunca teve insônia na vida, e aí ela perde o emprego. Então ela pode passar 1 semana ou 2 com alterações do sono. Uma pessoa pode ter insônia há muitos anos, que é a insônia crônica, né? E a palavra insônia é meio genérica, a gente pode abrir um pouco esse leque de palavras, né, que definem a insônia. Por exemplo, a gente tem uma insônia inicial, que é demorar para iniciar o sono. Tem insônia terminal, que é acordar muito cedo e não conseguir dormir de novo. Tem insônia com despertares, que é dormir e acordar, demorar um pouco para dormir e acordar de novo, e tem um sono quebrado, né? Em geral, vai ser considerada insônia quando atrapalha a vida da pessoa, né? Quando ela acorda no outro dia cansada, desanimada, tendo reflexo. Como que prejudica a vida da pessoa que tem insônia e busca remédio sem um acompanhamento de um especialista? Entendi. Então, a primeira questão é importante entender a função do sono, né? A gente não dorme por acaso. A gente dorme porque é uma necessidade do nosso corpo, né? Durante o sono, o corpo faz várias atividades de manutenção, vamos dizer assim, de uma maneira mais leiga, né? E tem um relaxamento das artérias, tem uma redução da pressão arterial, a temperatura do corpo cai durante o sono, e o sono vai ter fases, né? Então tem um sono mais leve, tem um sono muito profundo. Tem um sono, inclusive, que é aquele sono onde a pessoa sonha, ela fica totalmente inconsciente. Já viu uma criança que às vezes você pega o bracinho dela, tá parecendo que tá no outro planeta, né? Ela tá molinha ali, porque até para acordar você vai ter que despertar, chacoalhar. Então o sono ele vai ter fases e profundidades. Tem que chegar naquela profundidade maior do sono para poder ter um relaxamento. Esse relaxamento é total, é dos músculos. Então quem não dorme vai ter dor muscular porque não relaxa. Tem que ter um relaxamento das artérias e do coração, porque quem não dorme vai ter aumento da pressão arterial, né? Inclusive a pressão arterial durante o sono ela cai em torno de 20%. Então quando a gente dorme, o corpo ele tem uma redução do estresse orgânico, né? Tudo no corpo desacelera e tal. Então, quando você não dorme, você perde esse intervalo que você dá para o seu corpo renovar. O corpo tem uma renovação celular frequente, quase todos os dias durante o sono. Ele tem tarefas de manutenção ali biológicas, né, que ficam prejudicadas quando você não dorme. Do sono, né? Quantas horas é a primeira fase, a segunda fase, no sentido, porque a pessoa não dorme muito. Geralmente quem tem insônia dorme 1 hora, já acorda ou nem dorme. Então ela não alcança esse estágio que você falou do relaxamento. Quantas horas são necessárias para a gente dormir bem? Em geral, sem falar tecnicamente, né? Porque tem critérios, por exemplo, quando você vai fazer um exame de polissonografia, ele vai medir cada etapa do sono, aí tem a latência, o tempo que a pessoa dormiu naquela etapa. Então a gente não vai falar tecnicamente assim. Polissonografia é o exame que você faz dormindo, né, com aparelhos que vão avaliar as frequências, né, das ondas do cérebro, que o que determina essas etapas são alterações nas frequências e que são medidas com aparelhos específicos. Mas, em geral, a gente considera que um tempo bom de sono é de 8 horas. 8 horas seria um tempo suficiente, só que a necessidade que a pessoa tem é muito individual. Tem pessoas que precisam de mais horas, por exemplo, um adolescente, às vezes está cansado, faz esporte, vai dormir mais. Tem pessoas que, às vezes, têm uma vida mais sedentária, vai dormir um pouco menos. Alguns idosos descansam dormindo menos. Então, esse tempo de sono não é arbitrário, tem que ser tantas horas, né? O importante é que ele tenha todas as etapas de maneira fisiológica e funcional. Como que a gente vai saber que não foi funcional? Se a gente acorda cansado, se a gente sente durante o dia cansaço, problemas de memória, pode estar associado a distúrbio do sono. Não tem só insônia, tem outros distúrbios do sono.
Tem a apneia do sono, né? Que é quando a pessoa dorme e não oxigena direito, porque ela não respira de maneira profunda, ela não oxigena o cérebro e o corpo da maneira como deveria. A gente tem síndrome das pernas inquietas e tem as parassonias. Parassonias são alterações, por exemplo, pesadelos, né? Pessoa que sonha de uma maneira disfuncional, ela acorda. A insônia mesmo, que é essa dificuldade de dormir e que faz a pessoa no outro dia se sentir mal, cansada e tal, ela está prevalente em todas as idades. E cada idade tem uma causa. Por exemplo, a mulher com menopausa tem as ondas de calor, os fogachos, né? O adolescente muitas vezes é um mau hábito ficar no celular. Uma pessoa que trabalha num guarda noturno, uma pessoa que troca de turno, ele vai ter uma inversão do ciclo de sono vigília, porque ele não toma sol, ele sempre chega em casa fora do horário e acaba invertendo. A gente durma. Então, quando alguém está passando por um momento de, por exemplo, de estresse, ou de raiva, ou de frustração, por exemplo, uma pessoa durante uma separação conjugal, uma pessoa que perdeu o emprego, ou uma pessoa que tem um problema de ansiedade, isso vai aumentar a adrenalina, vai aumentar o cortisol, isso vai interferir nessa bioquímica do sono. E vai fazer com que ela, muitas vezes, chegue à noite e a mente dela ainda está muito ativa. E ela está pensando demais e ela não consegue dormir. Existem outros transtornos mais graves, por exemplo, a bipolaridade, né? É uma pessoa que oscila o humor, a bipolaridade vai ter uma fase de depressão e uma fase de mania. Na mania a pessoa fica muito acelerada, agitada e é muito comum. Praticamente todas as pessoas que estão no estado de mania vão ter uma redução da necessidade de sono, vai dormir muito pouco e não vai sentir cansaço, ou vai começar a não dormir, a passar a noite inteira em claro, né? Dormir poucas horas. E no outro dia e nas outras semanas o humor dela vai piorar muito. Então, assim, é bem complexo, né? Vocês estão prestando atenção aí. Não é só deixar de dormir. Vai aí junto com a insônia algumas comorbidades, né? Que é um tema que a gente usou muito na pandemia. Sim. E eu li uma matéria e informações que falam também que a Covid também interferiu muito nessa questão da insônia. Não só na insônia, né? O Covid foi uma experiência muito dramática e trágica para muitas pessoas. Muitas pessoas que não tinham problemas psiquiátricos, por exemplo, que não tinha transtorno de ansiedade, né? Uma coisa é você ficar ansioso, outra coisa é você desenvolver um transtorno. O transtorno é uma coisa mais disfuncional, uma coisa que vai ter uma duração maior e que vai ter repercussão negativa na sua vida. Muitas pessoas desenvolveram transtornos de ansiedade, desenvolveram depressão, desenvolveram luto patológico, né? São pessoas que perderam muitos parentes, perderam entes queridos e passaram a apresentar insônia. A quantidade de pessoas que apresentam insônia hoje é muito grande. Eu tenho uma estatística que fala de cada 10, 6, né? É muito grande. Eu vi cada 10, 6? Acho que eu li alguma coisa assim. É de 30% a 40%. É muita gente. Então vamos deixar isso mais organizado. No Brasil, os estudos populacionais colocam a insônia em torno de 30% a 40% dos adultos, né? Mas eu vejo que entre as crianças também é muito comum. Entre as crianças, justamente por causa do celular, do videogame no quarto, da televisão no quarto, né, que a gente sempre contraindica, né? Porque sempre que a criança está olhando muito a tela, essa luminosidade da tela vai interferir na bioquímica do sono, ela vai desenvolver uma dificuldade para dormir. Então, o celular, antes de dormir, quantas horas o doutor prescreve que não pode? Presta atenção aí. Olha, não existe alguém que diga, olha, faça assim com a educação dos seus filhos, né? Tem pessoas que são extremamente contrárias. Não, pra gente também, doutor, pra adulto. Então, quanto tempo eu posso usar a tela antes de querer dormir? Olha, eu acho que tem que pensar um pouco diferente. Acho que tem que pensar assim, qual é o horário que eu devo dormir? Tá. O horário que eu devo dormir, ele deve estar em consonância com o horário que eu devo acordar. Tá. Então, se eu tenho que acordar 6 da manhã, por exemplo, 6, 5, 4, 3, 2, 1, meia-noite, 11, 10. 10 da noite. Aquele celular está me atrapalhando o sono, eu não consigo dormir às 10, eu vou acordar às 6, eu tenho que tentar dormir por volta das 10 horas. O uso do celular está me atrapalhando, eu estou esticando para as 11, meia-noite, 1 hora da manhã e não consigo dormir, aí é nocivo. O importante é a pessoa ter a percepção do que é bom e ruim para ela. Mas a luz, a luminosidade da tela do celular, tem algum estudo que fala disso? Tem. É contraindicada, né, à noite. Nossa evolução biológica, né? A gente vem lá da natureza, né? A gente dormia quando o sol se punha e acordava quando o sol levantava, né? Então, nosso organismo ele tem um sistema hormonal cíclico
Então tem um ciclo circadiano, é um ciclo controlado pela luz do sol. A gente tem um pico de hormônio para acordar pela manhã e tem um pico de hormônio para dormir à noite. Quando a gente vai viajar para outro país, por exemplo, a gente vai para o Japão, que o fuso horário é muito diferente do nosso, né? Tá quase um dia de diferença. Você vai chegar lá, aqui é noite, lá é dia. Você não consegue dormir, porque os hormônios estão todos invertidos. Como é que a gente faz quando viaja para um outro país que o fuso horário está errado? A gente dorme no fuso, a gente força, né, nosso sono a entrar em consonância com o nascer do sol e o pôr do sol naquele lugar que a gente está, porque os hormônios vão se regulando. Leva um tempo. Leva um tempo para adaptar. Então toda luz fora do horário, toda luz à noite, ela vai interferir um pouquinho no ciclo biológico, no ciclo circadiano, né? Quem gosta de pesquisar mais a parte científica, a gente tem como se fosse um reloginho biológico, né, que ele coordena o horário de alguns hormônios muito importantes serem emitidos. O hormônio não é emitido o tempo todo, ele tem um pulso de hormônio, né, cortisol ali pela manhã, e tem um pulso de melatonina à noite, né, que faz com que a gente durma. À noite a melatonina faz com que a nossa frequência cardíaca baixe, a nossa temperatura cai, nosso nível de atividade, de percepção, a gente vai deixando de ouvir, vai ficando tranquilo. Quando vem a gente dormiu, né? A gente dorme naturalmente, né? Então, mas quem tem insônia, doutor, não dorme naturalmente. Sim. E tem gente fazendo uso de medicação. Por exemplo, melatonina porque as pessoas vão lá na farmácia e pedem, fazer manipulação sem um acompanhamento médico. Que conselho o senhor dá? Olha, a melatonina foi uma grande ajuda, porque muitas pessoas conseguiram deixar de usar medicamento usando a melatonina, mas não existe nada que é natural. Essa história de que é natural é bom é bobagem. Veneno de cobra é natural, né? Veneno de escorpião é natural. Comigo ninguém pode, a planta é extremamente tóxica, né? É natural. Então não existe medicina natural e artificial. Não. Né? Tomar banho é artificial, tomar banho no chuveiro quente é artificial. Usar roupa é artificial. Então, essa questão de artificial e natural é boba, é ingênua, né? A melatonina é uma molécula que, bem indicada, pode ser usada em casos específicos. Saiu um estudo associando ela a problemas cardiovasculares, né? Insuficiência cardíaca, mas é um estudo que não comprovou ligação. Que ele pegou uma população com muitas comorbidades, né? Ele levantou essa hipótese, mas ainda, comparado com outras medicações que fazem dormir, por exemplo, remédios de tarja preta, clonazepam, diazepam, alprazolam ou zolpidem, é bem menos nocivo, né? Se for nocivo, né? Então estão sendo feitas pesquisas para avaliar se existe algum risco. Na nossa vivência, né, a melatonina é muito bem suportada. Por exemplo, eu tenho um idoso de 90 anos que já é fragilizado, tem osteoporose, que tem dificuldade para caminhar, já tem uma perda de massa muscular, tem uma dificuldade de equilíbrio. Se eu vou dar para ele, se eu vou prescrever para ele clonazepam, zolpidem, eu vou criar muitos problemas na vida dele, certo? Por quê? Porque a insônia dele às vezes é crônica, ele vai usar isso por muitos meses. E aquela medicação ele vai ficar viciado, e essa medicação pode causar instabilidade postural, aumenta o risco da pessoa cair, um idoso cai, quebra a bacia e tal. Então uma medicação que é boa para um jovem de 20 anos pode ser nociva para um idoso de 80, de 70. E são dois públicos que têm insônia. Sim. O jovem que é muito acelerado e o idoso que é mais calmo. Minha mãe tem 86 anos. Aí ela fala, depois que eu fiquei velha, eu durmo menos. Ela tem esse dizer. E também, quando dorme durante o dia, atrapalha? Claro. Então, porque às vezes a pessoa fala, é tão importante ter a siesta ali, dormir um pouquinho à tarde, logo depois do almoço. Mas se a pessoa já tem problema com insônia, se ela for dormir, mesmo que seja um pouquinho, alguns minutos, uma hora, isso vai atrapalhar? Colocar regra para as pessoas é muito controverso, né? O que serve para um japonês não serve para um mexicano, não serve para um brasileiro. O que serve para um atleta profissional não serve para uma pessoa sedentária. O que é bom para o pedreiro não é bom para o médico, por exemplo. Porque as pessoas têm rotinas diferentes, né? Então uma pessoa que tem uma rotina de trabalho muito pesada, uma pessoa que carrega peso, ela vai ter um determinado padrão de cansaço, de sono e tal. É muito comum você ver pessoas que têm trabalhos pesados tirar uma soneca na hora do almoço. Porque ela trabalha o dia inteiro carregando peso, ela transpira muito, ela está muito cansada. Quem é que não deve dormir de dia? Quem tem insônia. Certo? Porque geralmente, quando você não dorme, no período que eu tive insônia, que foi muito difícil, eu queria dormir de dia.
E aí, à noite, eu ficava igual um zumbi, né? Porque todo mundo dormindo e eu acordada. Sim. Então, assim, deve-se tomar algum remédio para inverter isso? Inverter o ciclo de sono e vigília, né? O nome técnico é... Tá, tô trocando o dia pela noite. Isso. É uma das piores coisas, é o mais comum em adolescente, né? Porque ele fica jogando videogame até tarde da noite, ou assistindo Stranger Things, né? E vendo Netflix, ou conversando no celular. E ele vai mudando a bioquímica dele, né? E ele vai invertendo aquela luz da TV, da tela a noite inteira. Aí chega no outro dia, ele não vai conseguir fazer nada. Ele vai perder a capacidade, às vezes, de guardar conhecimento, de estudar e tal. E vai ter muito sono. Eu tenho pacientes que inverteram, que dormem o dia todo e ficam acordados à noite. Né? A nossa gama de pacientes é muito grande. A gente atende praticamente mais de 4.200, 4.500 pessoas por ano. Então tem todas as possibilidades. Eu tenho pessoas que simplesmente dormem de dia e acordam de noite. Alguns porque querem, alguns porque os pais deixam, outros porque é mais cômodo, outros porque tem transtornos graves, né? E essa inversão vai levando a pessoa a um estado cada vez mais depressivo, mais irritado. Uma criança, vamos fazer uma linha da vida aqui. Uma criança que inverta isso, que fique muito tempo na tela, porque às vezes os pais também trabalham, ou o pai deixa mesmo, o desenvolvimento dela é comprometido. É comprometido. O sono é fundamental para a infância. As crianças, os bebês têm que dormir bem. Toda vez que um bebê ou uma criança não dorme bem, tem algum problema, né? Tem que ver o que é. Uma criança não dorme mal por nada, né? Aquilo tem que ser investigado, falar com o pediatra, se não estiver resolvendo, levar para um psiquiatra, para um neuro, né? Que o distúrbio de sono ele vai estar sempre acompanhado de algum problema mais grave. O distúrbio de sono ele é a insônia, o distúrbio de sono, eles são como se fosse um aviso, né? Uma pessoa não passa a ter insônia por nada, sempre tem um motivo por trás mais profundo. Por exemplo, uma criança que passa por assédio, por abuso, uma criança que está com problema respiratório, uma criança que às vezes sofreu algum tipo de estresse no dia a dia que não foi percebido, às vezes vai aparecer como um distúrbio de sono, pesadelos, né, sonhos ruins, sonambulismo. Então a gente não é só insônia, estou entendendo que é bem mais complexo isso. Aí o bebê atrapalha o desenvolvimento, o jovem na tela, ele fica irritado também, né? Aumenta a agressividade, o jovem... ele está desenvolvendo a parte frontal do cérebro dele, que é a parte da inteligência, dos valores, da contenção dos impulsos, né? E tudo isso é uma arquitetura muito sofisticada que está se formando. Por que a gente imputa a culpa, por exemplo, somente após os 18? Porque o sistema nervoso ele vai amadurecendo. Então, o sistema nervoso de uma criança pequenininha, uma criança de 2 anos, é muito simples. Eu vi um pesquisador falando que a inteligência, o comportamento de uma criança de 2 anos é parecido com o de um cachorro adulto, né? Não sei de onde que ele tirou isso. Eu não acredito, não. Acredito que a criança tem um potencial maior com 2 anos. Mas esse potencial da criança, né, vai aumentando. O cachorro fica ali. Opa. Perdão, cara. O cachorro... Pode continuar? O cachorro fica ali, ele não aprende a falar, não aprende matemática, não aprende o nome da Dora Aventureira e tal, e a criança vai evoluindo, vai aprendendo palavras e tal. Esse processo ele é contínuo e muito intenso, até o final da adolescência. Não existe um momento assim, é com 18 que o adolescente cria juízo. A gente colocou uma data arbitrária de 18, mas estudos demonstram que a adolescência se prolonga para depois dos 25 anos, às vezes. É onde o cérebro vai ter maior controle sobre as emoções, sobre os impulsos, né? Eu vejo muitos adolescentes que não dormem ter dificuldade de controlar os impulsos. Até porque não dormir vai causar alterações no metabolismo da dopamina, vai causar alterações na serotonina, ele vai fazer aumentar o cortisol, vai fazer aumentar a adrenalina, a pessoa fica mais reativa e menos reflexiva, menos inteligente. E vai atrapalhar a memória e o aprendizado. E o adulto a mesma coisa. Mesma coisa. Só que o adulto já se desenvolveu, a gente está falando de uma linha da vida, o bebê é necessário muitas horas, o adolescente também, que está formando, como você explicou, e o adulto a mesma coisa, tem algum ponto diferencial? Para o adulto a insônia é pior, porque a gente tem um desenvolvimento fisiológico e neurológico que é uma curva, né? A gente nasce, tem um desenvolvimento, né? Depois a gente tem um platô, e depois a nossa fisiologia ela vai tendo perdas, a gente vai tendo uma perda da nossa capacidade fisiológica e neurológica.
Então, o número de neurônios que você tem hoje, que eu tenho hoje, é menor do que a gente tinha há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos. A gente vai tendo uma perda. Lá no final da nossa vida, quando a gente estiver com nossos 80 e poucos anos, a gente vai ter um déficit cognitivo em relação ao que a gente era. A gente vai ter uma perda da nossa capacidade mnemônica e tal, em vários graus. Né? Tem pessoas que vão ter uma perda muito intensa, que a gente pode chamar de demência. Tem o déficit cognitivo leve. Quando essa perda é muito grande, a pessoa evolui para a demência. Né? A demência, lembra do Alzheimer, da demência vascular, demência frontotemporal, tem vários motivos. Isso dá um podcast inteiro falar de demência. Né? Mas a gente tem uma perda que a gente vai evoluindo, né, com a idade para um déficit cognitivo, porque o nosso corpo não renova com a mesma intensidade da juventude. Na juventude o cabelo cresce mais, a pele renova com mais frequência, com mais intensidade. A gente tem uma perda. Então a insônia para quem tem mais de 30 anos, de 40 anos, vamos colocar assim, para quem tem mais de 40 anos, é mais nociva, porque você vai demorar mais para recuperar e a lesão que você tem no seu sistema nervoso é muitas vezes irreversível. Vão morrendo mais neurônios e o cérebro da gente vai atrofiando devagarzinho, até chegar um ponto que todos nós, em algum momento da vida, a gente vai estar bem abaixo do nosso nível de rendimento. Né? A gente vai estar gagazinho, vamos dizer assim. Eu não imagino, eu tive uma paciente, minha paciente mais idosa, tinha 108 anos. Ela era muito idosa, ela tinha perdido um filho, se eu não me engano, com 87. O filho dela tinha morrido com 87, ela tinha 108. Nossa. Uma pessoa muito idosa, com uma demência muito avançada, né? Justamente porque ela tomava remédio de tarja preta por 30 anos. Então, né? Esse é um ponto que eu acho que importa muito para quem está nos ouvindo. E eu queria prestar esse serviço. E eu queria muito que você, como médico, né, da área, especialista, que eu confio muito, o que a gente fala para essas pessoas nessa questão de como ela deve agir, como ela deve cuidar da insônia dela? Sim. Que forma que ela deve cuidar disso para ela não ser ainda mais prejudicada? Entendi. A primeira coisa é que a gente tem que separar uma insônia crônica, que é aquela pessoa que tem insônia há muitos meses ou muitos anos. No meu consultório, como é um consultório onde eu atendo pacientes que geralmente têm problemas de saúde mental mais graves, né? As pessoas têm problemas crônicos há anos ou décadas, né? Então, o tratamento para quem tem um problema há décadas ou anos é diferente daquela pessoa que tem um problema agudo. Por exemplo, alguém que morreu meu cachorro, eu não estou dormindo. Então a gente vai tratar ela às vezes por 20, 30, 40 dias, ela vai melhorar e vai voltar ao status normal dela. A medicação tarja preta, que é o Zolpidem, Rivotril, Clonazepam, Alprazolam e etc., todos esses remédios que usa aquela receitinha azul, todos eles são indicados para aquela insônia aguda. Aquela pessoa que morreu um parente, eu fiquei alterado, fiquei desempregado, então eu fiquei alterado, a pessoa vai tomar aquela medicação por um período curto, para ajudar ela a se restabelecer. Em geral, eu pessoalmente não prescrevo tarja pretas, somente em último caso, porque eu acredito que tem outras medicações melhores. Mas o médico mais leigo, o médico que tem menos experiência, ele não conhece às vezes toda a farmacopeia da psiquiatria, né? Ele acaba prescrevendo o tarja preta como uma opção para esses casos agudos, né? Existem outras opções. Se a pessoa buscar um pouquinho mais de conhecimento, aprofundar um pouco, ele vai encontrar. Tanto que eu vou deixar um artigo no meu site falando sobre isso, um artigo para médicos, né? Como que eu trato a insônia sem usar medicações tarja preta. Por que você quis... Eu vi que você estudou no seu currículo, eu vi que você estudou várias coisas. E por que você escolheu a insônia? Um dos tópicos que você estudou é a insônia. Primeiro pela frequência. Como eu disse, no meu consultório, 80% das pessoas têm insônia. Então eu tenho pessoas que têm, por exemplo, depressão e tem insônia, ansiedade e tem insônia, bipolaridade e tem insônia, tem burnout e tem insônia. Pessoas que têm transtorno de personalidade, borderline e tem insônia. A insônia é muito comum e tratar a insônia nesses diversos diagnósticos é muito desafiante, porque são padrões de comportamento e de insônias diferentes. E eu tenho muitos pacientes também com dificuldade para dormir em vários graus. Eu tenho pacientes que nunca dormiram mais do que 3 horas e já usaram todas as medicações disponíveis no mercado e não dormem. A gente investigou a apneia do sono, a gente passou para algum colega nosso que é especialista em apneia obstrutiva, né? Temos pacientes que usaram tudo, de canabidiol a remédios tarja preta e não dormem. A insônia é muito desafiante. E o conhecimento que a gente tem sobre a insônia ainda é muito pobre.
por mais que tenham diretrizes, as diretrizes mostram um protocolo de tratamento, né? O conhecimento das causas mais profundas e dos tratamentos mais eficazes ainda é muito limitado. Tem pessoas tomando remédio tarja preta há 5, 10, 15, 20, 30 anos para dormir, né? Existem muitas práticas que levam as pessoas a correrem riscos, né, de demência e tal. Então a insônia é um assunto quente, porque eu lido com ela todo dia. Vou dar um exemplo, eu tenho uma tendência a atender 10 pessoas por dia, por exemplo, 8 a 10 pessoas por dia. Dessas 8, 10, pelo menos 5 vão ter insônia. Então eu estou sempre muito afiado em tudo que tem a ver com sono, porque eu lido com isso todo dia. E algo natural, assim, atividade física, ajuda? Ó, vou colocar de uma maneira mais simples. O tratamento da insônia, primeiro, não é remédio. A pessoa tem que tentar fugir da ideia de que o primeiro tratamento é o remédio. O remédio ele vem depois que as terapias não medicamentosas são implementadas e não funcionam. Então, um médico qualquer, né, ele pode recomendar para a pessoa evitar café, estimulante, cafeína, esses energéticos. Ele pode recomendar atividade física, atividade sexual, alimentos que não são estimulantes, né? Vou dar um exemplo. Eu sempre morei no interior, né? Por exemplo, na hora do almoço, minha mãe apanhava o maracujá lá, a gente tomava suco de maracujá. O suco de maracujá realmente dá sono, né? Tem pessoa que relata que tem sono, por exemplo, com alface. É lógico que isso é muito amplo e é muito pessoal, né? Por exemplo, às vezes maracujá para mim funciona, para outra pessoa não funciona. Primeiro, são mudanças de hábitos. Primeiro, tentar ter horário para dormir, organizar a rotina do sono, isso se chama higiene do sono. Então a gente faz primeiro a higiene do sono. O que é a higiene do sono? Eu vou organizar meu sono, vou valorizar meu horário de sono sabendo que é importante, vou tirar tudo que está atrapalhando, televisão, excesso de tela, alimentos que possam ser estimulantes. Primeiro eu vou tentar organizar isso. Qualquer médico, não precisa ser especialista em nada, né? Nem ter feito pós-graduação para entender isso. Essa ideia da higiene do sono, os próprios psicólogos podem orientar, os próprios fisioterapeutas. É um entendimento muito amplo de que organizar a rotina é o primeiro passo. Não funcionou? A pessoa pode buscar uma terapia. Existe terapia, existem tratamentos psicológicos específicos para insônia. Tem terapia cognitiva comportamental para insônia. Ela vai organizar a causa da insônia, vai ver que tipo de pensamentos, são pensamentos intrusivos, preocupações, ansiedade antecipatória. Aí tem vários conceitos complexos que eu não vou estar entrando aqui para não confundir, né? Tá. Mas um bom psicólogo, e tem psicólogos especializados nisso, ele pode tratar a insônia sem medicação e pode ter um bom resultado. Quando é que deve-se procurar um médico? Quando nada funcionou. Aí vai precisar de uma abordagem, às vezes, mais multidisciplinar, o psicólogo com o médico e tal. Em geral, eu vou tentar buscar a causa da insônia. A insônia, para mim, sempre é um sintoma. Na maioria das vezes, a pessoa tem um problema. Esse problema, às vezes, não tem diagnóstico e nem ela percebe, e aquilo vai levar ela a ter essa disfunção de não dormir bem. A gente sempre vai pensar no lado orgânico primeiro. Então chega um paciente muito obeso e fala que ronca, que não respira bem, a gente vai pensar em apneia obstrutiva, vai pedir o exame da polissonografia, vai encaminhar ele, caso ele tenha uma obstrução, por exemplo, uma coisa boba. A pessoa pode ter um pólipo nasal, pode ter um desvio de septo, pode ter um problema de adenoide, e aquilo vai atrapalhar o sono dela gravemente, num nível muito grave. Então, muitas vezes eu passo a pessoa para fazer uma cirurgia, eu peço o exame e vem lá, obstrução grave, né? Pede uma nasofibroscopia que vai avaliar lá dentro. Tem alguma coisa, eu já mando para o otorrino, já encaminho para o otorrino para ele tomar uma conduta. E às vezes resolve, tira o pólipo, trata o desvio, muitas vezes é um CPAP, que é um equipamento que faz ter uma pressão positiva, né? Tem pacientes que falam, nossa, minha vida mudou, depois que eu usei o CPAP, minha vida é outra. Minha memória, minha concentração melhorou. Às vezes não é orgânico, às vezes tem um problema, uma ansiedade, às vezes tem uma ciclotimia. Ciclotimias são pessoas que têm um humor instável, mas não fecha diagnóstico para bipolaridade. Às vezes tem uma bipolaridade tipo 1, tipo 2, são pessoas que têm compulsões e tal. Às vezes é simplesmente uma depressão. Tratando o problema de base, a gente consegue às vezes resolver a insônia sem usar medicação para dormir. Às vezes a gente usa por período curto. Eu tenho o hábito de usar às vezes por 40 dias, até a pessoa se adaptar ao tratamento da causa da insônia.
Eu uso uma metáfora que é assim, se você tem dor de dente e está tomando dipirona, vai passar a dor, mas não vai resolver o problema do dente. Às vezes é um problema de canal, tem que fazer o canal lá no dentista. Se você não trata o canal, a dor de dente vai se prolongar. Então a insônia normalmente é análoga, né? É como se fosse algo que você está tomando uma medicação e não está tratando a causa, e aquilo faz se prolongar. E muitos companheiros nossos, colegas, nossos médicos, não têm essa sensibilidade de tratar a causa. E um paciente vai queixando insônia, ele vai dar primeiro um Zolpidem, vai dar um clonazepam e tal. E a pessoa às vezes tem insônia há anos. Como que ela vai usar Zolpidem e clonazepam sem causar dependência, tolerância e abstinência, se ela já tem essa insônia há anos? Então eu tenho pacientes viciados em Zolpidem. Então hoje é uma busca comum no meu consultório, uma pessoa que fala, eu tomo 5, 10 comprimidos de Zolpidem por dia. Eu compro Zolpidem de pacote, porque eu não consigo, né, viver sem. Toma até de dia. Toma de dia, dorme de noite, dorme 24 horas por dia. Então, assim, muitas pessoas estão viciadas, porque começou com essa ideia de tentar resolver tomando um comprimido. Por isso que tem que ter sempre um profissional que tenha experiência, que tenha expertise, né, para conduzir cada caso de acordo com a necessidade daquele indivíduo. Vou dar um exemplo. Um paciente que trabalha à noite, é uma situação, um idoso, muito idoso que já teve um AVC, não é qualquer remédio que ele pode usar. É uma criança de 6 anos que é diabética, não é qualquer medicação que ela pode usar. Então, cada caso tem que ser individualizado. Não existe uma regra geral para tratar nada na medicina. As regras são para guiar os médicos para fazer escolhas mínimas, né? Mas o bom tratamento tem que ser individualizado. Doutor, é fantástico esse tema, ficaria aqui conversando com você horas e horas. Mas a gente precisa dormir. Com certeza. E aí, para esse pessoal que está com insônia, que não consegue dormir, qual recado que você deixaria? Já falou muito, já entendi. Eu nem tinha essa consciência toda, né? Sim. Que aqui você foi falando vários. Parece que a insônia é uma coisa única e não é. Não, tem várias causas. Então, para essas pessoas, que recado você gostaria de deixar? Ou se tem algo mais a acrescentar que a gente não falou? Porque, assim, a sua aula, que é uma aula isso daqui, vai ajudar muito daquelas pessoas que vão nos ouvir a entender que insônia não é igual a uma gripe. Bate pronto. Insônia é algo mais amplo e que deve ser, eu entendo, que deve ser aprofundado, porque tem as causas que podem causar a insônia. Deixa o seu recado aí, se quiser falar mais algo que a gente não falou e que você considere como especialista importante, fica à vontade. Sim. A primeira questão é que a pessoa não deve partir para usar a medicação como primeira abordagem da insônia. Ela deve tentar reduzir estimulante, cortar o café. Eu recomendo sempre, não existe uma recomendação específica para café. Eu recomendo, na minha vivência, né, que a pessoa não tome mais que 3 xícaras de café por dia e nunca tome café depois das 2 da tarde, quem tem insônia. E se a pessoa sem insônia não melhora, tenta reduzir mais ainda. Né? Então, primeiro tirar estimulante, tirar café. Mas, por exemplo, Coca-Cola tem cafeína, Guaraná tem cafeína, Chamate tem cafeína. Então, primeiro tirar o estimulante. Segundo, atividade física. A pessoa que vai na academia, que faz um tempo de esteira, de bicicleta, a pessoa que pega uns pesos, né, ela vai estar sempre dormindo melhor. Porque ela vai estar tendo ela vai estar tendo um desgaste físico, né? E tem o relaxamento. Depois que você malha, que você pega um peso, que você corre, vai surgir um estado de relaxamento, né? Aquelas ocitocinas, endógenas e tal. A pessoa tem um relaxamento, ajuda. Outra questão, o ambiente do quarto, né? Um ambiente silencioso, escuro, e evitar tela e televisão. E buscar entender o que está atrapalhando o seu sono. Eu tenho casais, por exemplo, que a pessoa não dormia porque o marido roncava, a esposa roncava. Ele começou a dormir no outro quarto, entendeu? Depois de um certo horário eles dormem separados, porque ele falou, nossa, toda vez que eu durmo aqui ela ronca tanto que meu sono é atrapalhado. Ele, doutor, ele que ronca. Sim. Ele ou ela, né? O importante é a pessoa achar uma solução para o ronco, achar uma solução para o sono, né? E não achar que é normal. Não dormir vai te tirar anos de saúde, vai te envelhecer precocemente, vai tirar sua capacidade cognitiva, você vai ter um rendimento profissional, intelectual mais pobre, né? E não esqueça, né, que sem querer assustar, que o cérebro da gente está diminuindo com a idade. E com a insônia, essa lesão, essa perda de neurônios, ela vai acelerando. Tá bom? Obrigada, doutor. Então, assim, para finalizar, não torne, né, a sua insônia um pesadelo. Procure um especialista. Sim. Obrigada, doutor.
Disponha.